Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 18 de agosto. A Anvisa suspende a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e dentro dos aviões. Um dia depois da morte de uma mulher na fila de um CRAS em Brasília, nada muda no atendimento ao público. A polícia de Belém prende um casal suspeito de matar uma professora aposentada de 72 anos. E ainda, Santa Catarina se prepara para a queda das temperaturas. Tem até previsão de neve na serra. É agora no Brasil TV. A Anvisa derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e dentro dos aviões. A partir de agora, o uso da proteção vai ser apenas recomendado. No aeroporto de Brasília, muita gente já circula sem a máscara de proteção. Eu me sinto absolutamente tranquilo em relação ao não uso de máscaras, né? Nesta quarta, a Anvisa retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro dos aeroportos e aeronaves. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e já está valendo. Já estava preparado para usar máscara, já estava com a máscara aqui pronta para usar aqui na mochila. Mas eu acho que é bom isso, né? É um passo para voltar para a vida normal, né, como era antes. A resolução da Anvisa ainda manteve as seguintes exigências: disponibilização de álcool em gel nos aeroportos e aeronaves, limpeza e desinfecção dos aviões a cada viagem, sistemas de climatização, desembarque por fileiras e avisos sonoros recomendando o uso de máscaras. Essas medidas, elas foram tomadas consoantes a consultas e pareceres de nossos epidemiologistas e também levando em consideração a queda no número de novos casos, bem como a queda do número de casos fatais e bem como o fato de que a nossa população encontra-se com altas taxas de vacinação. O uso de máscaras dentro dos aeroportos e aviões era exigido desde dezembro de 2020. Agora, com a diminuição do número de casos e o avanço da imunização, a Anvisa decidiu flexibilizar o uso, que deixou de ser obrigatório, mas segue sendo recomendado pelo órgão como item de proteção individual. E aqui no aeroporto, muitos passageiros dizem que vão continuar usando as máscaras. Na verdade, eu não estava sabendo, né? Mas eu prefiro continuar usando máscara, né? Por precaução. A pandemia ainda não acabou e como a gente no aeroporto é local fechado dentro do avião, eu continuarei com o uso de máscara. Não me sinto segura. Vou continuar usando a máscara até o momento em que me sentir segura sem ela. A gente está aprendendo a conviver com o vírus. Realmente o risco acho que hoje é mais baixo. Eu vou continuar usando máscara, por um tempo ainda, né? Como em outros países, inclusive, que o pessoal usa no metrô, usa outras coisas, eu vou continuar usando. Para essa infectologista, o atual cenário permite essa flexibilização, mas ela reforça que, em alguns casos, a prevenção é essencial. O que nós devemos, sim, adotar é o gerenciamento individual de risco. Então, se a pessoa tem uma maior chance de evoluir para caso grave de Covid, por exemplo, se é gestante, idoso, paciente imunossuprimido ou tem contato com alguma pessoa que se enquadra nessa condição, é interessante manter, sim, o uso da máscara e, além disso, se a pessoa tem algum quadro de doença viral de transmissão respiratória, mesmo que não seja Covid, é também de bom tom pensar na proteção do próximo e utilizar a máscara, seja dentro ou fora do avião. Em Minas Gerais, várias prefeituras da região metropolitana suspenderam a vacinação contra a Covid em crianças de 3 e 4 anos por falta de doses. Em Contagem, por exemplo, a cidade só está vacinando 500 crianças imunossuprimidas e, claro, na faixa etária específica. Em Sabará, Ribeirão das Neves, Esmeraldas e Nova Lima, já não há doses suficientes para todas as crianças. Em Santa Luzia e Vespasiano, não há doses para nenhuma criança nessa faixa etária. Está tudo parado por lá. E na cidade de Betim, lá tem cerca de 12 mil crianças nessa faixa etária, de 3 a 4 anos. Lá, por exemplo, não tem Coronavac suficiente para vacinar essas crianças. Vamos entender essa história com a Manuela Borges, que conta para a gente qual a estratégia adotada, né, diante desse estoque baixo. Olha, inicialmente o Betim fez o seguinte: eles centralizaram a vacinação, né, das crianças de 3 e 4 anos no shopping, para não perder nenhuma dosezinha. Mas depois, né, para facilitar a vida dos pais, claro,
dividiram aí em cada, né, regional uma UBS fazendo a aplicação da vacina da Coronavac. A gente vai conversar com a Fábia, que é diretora aqui da Vigilância em Saúde da cidade, para explicar para a gente como é que vai fazer agora. Por quê? Atualizou para a gente que acabaram todas as doses. Criança de 3 e 4 anos, precisa tomar a primeira dose, não tem mais vacina aqui na cidade, né, Fábio? Exatamente. Nós recebemos apenas 1.400 doses até hoje de Coronavac para esse público de 3 e 4 anos. A gente tem 12 mil crianças nessa faixa etária e recebemos apenas 1.400 doses. Então, agora nós só temos em estoque 1.400 doses para fazer a segunda dose, que vai dar o prazo no sábado. Então, a partir de sábado, vocês começam a vacinação da criançada que já tomou a primeira dose para tomar o reforço. Agora, o pai que for procurar para vacinar o filho vai ter que esperar, então. Infelizmente, nós não temos previsão da chegada de novas doses, então a gente vai ter que aguardar o envio pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora mais uma notícia preocupante em relação às vacinas. A campanha nacional contra a poliomielite e a multivacinação começou há mais de uma semana, mas a quantidade pequena de pessoas que procuram os postos de saúde tem preocupado bastante. Em Marília, que fica no interior paulista, a cobertura vacinal atingiu apenas 10%. Unidades de saúde vazias e imunizantes de sobra. Essa é a situação da campanha contra a poliomielite em Marília, que teve início no dia 8 de agosto. De lá para cá, o relato de quem trabalha aplicando as doses tem sido o mesmo. Está muito baixa a procura. Muito pouca criança está vindo tomar vacinar, né? Em quase 10 dias de campanha, o número assusta. Apenas 10% das crianças foram vacinadas. A Juliana é responsável pela central de vacinas e afirma que a meta está longe de ser alcançada. Nós vacinamos apenas 1.196 crianças, né? O público-alvo para a vacina contra a polio são mais de 12 mil crianças, ainda a procura está muito baixa. É uma doença que está erradicada no Brasil, porém ainda está existindo casos em outros países, como apareceu o caso, né? Nós tivemos um óbito em Nova York por poliomielite. Então é importante ressaltar a importância da vacinação. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas viajam muito, então o risco do vírus retornar ao país é muito grande. O movimento de baixa adesão é geral. De acordo com os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a poliomielite no Brasil não chegou aos 50% do público-alvo neste ano. A preocupação é com o surgimento de novos casos, já que a doença é considerada erradicada no país. A vacina protege contra a paralisia infantil e é aplicada aos 2, 4 e 6 meses com doses injetáveis. Tem também o reforço em gotas para todas as crianças de 1 a 4 anos que já tomaram as 3 primeiras. No próximo sábado será realizado o dia D da campanha para incentivar a procura, além da multivacinação para atualizar a carteira de vacina. O Hospital AC Camargo, em São Paulo, referência no tratamento contra o câncer, anunciou no fim da manhã que vai continuar atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde. A gente mostrou aqui na terça-feira que o Hospital AC Camargo não queria renovar o contrato com a Prefeitura da capital paulista porque os valores pagos pelo SUS estavam abaixo do custo do hospital, causando prejuízo. Hoje, em uma negociação, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado ficou decidido que o hospital vai receber mais por todo o atendimento e procedimentos médicos feitos em pacientes do SUS. Os valores desses novos repasses ainda vão ser definidos. A gente fala agora da morte de uma mulher na fila do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, em Brasília. Você viu esse caso aqui ontem no Brasil TV. Pois então, nem mesmo depois da morte dessa mulher que dormia na fila, teve mudanças por lá. A Letícia de Oliveira acompanhou a movimentação hoje no CRAS e mostra que o atendimento é exatamente o mesmo. Para não dizer que não mudou nada, sabe o que mudou? A quantidade de senhas mudou de 12 para 18. Foram 6 senhas a mais para atendimento das pessoas. Mas o Marcione Santana está aqui comigo, vai mostrar para vocês. Olha aí, ó. O pessoal continua acampando, dormindo na fila. Hoje eles abriram aqui os portões às 8 da manhã, aí distribuíram as 18 senhas, mas eu queria chamar a atenção para vocês, olha só, olha esse cartaz.
a garantia do seu atendimento por demanda espontânea, ou seja, quem vem sem hora marcada, que é a maioria avassaladora das pessoas, será pela ordem de chegada e permanência na fila. Ou seja, as pessoas são obrigadas a dormirem aqui como estão fazendo, para serem atendidas. Ali também diz que não existe lista antecipada com nomes, não existe guardar lugar na fila para quem saiu de ordem. Aqui no CRAS do Paranoá são 7 funcionários que atendem, mas a informação que eu apurei aqui, tá? Desses 7 funcionários, atendem 3. O espaço interno aqui desse CRAS só comporta o atendimento de 3 pessoas por vez, porque elas precisam de privacidade para contarem as suas questões, os seus problemas, para o pessoal da assistência social descobrir a melhor forma de agir. Então são 3 pessoas por vez, é por isso que não dá conta. Os outros atendentes atendem de forma remota, por telefone, quem está agendado. Então é por isso que não dá vazão, ou seja, não tem estrutura de atendimento para as pessoas. Os servidores vêm, mas não tem o espaço físico para atender as pessoas. Olha a situação. O GDF está terceirizando esse serviço, disse que abriu 5 postos, mas não informa onde são esses postos para a gente mostrar que estão funcionando. Um desses postos, diz o GDF, é aqui no Paranoá. Tristeza, né? Que é o nosso caso, né? Ninguém sabe também, né? O que poderia acontecer com cada um de nós aqui. E é isso, é triste, né? Saber que veio atrás de uma ajuda e se foi, né? Humilhação, né? Demais, grande humilhação. Se eu não tivesse problema, eu não precisasse deles, eu não estava aqui. Só que até hoje, até os 62 anos, eu trabalhei desde os 7 anos, né? Dando renda. E um palito de fósforo que eu queimo ele, eu pago imposto, eu pago polícia, eu pago guarda, eu pago governo, eu pago tudo e hoje não tenho nada. Pois é. E aí, na última noite, sem ser essa, madrugada anterior, a Janaína, que estava na fila para conseguir um benefício de prestação continuada, passou mal, foi às pressas para o hospital, acabou morrendo. Agora olha essa história. Um menino de 12 anos, segundo a polícia, comandava um ponto de venda de drogas no centro do Rio de Janeiro. Ele foi apreendido pela PM e passou a noite no núcleo de audiência de apresentação. Essa manhã, o portão do casarão na rua André Cavalcante, no bairro de Fátima, estava fechado. Ao contrário dos últimos dias, não havia traficantes e nem usuários de drogas. É que ontem a PM fez uma operação no local e apreendeu um menor de 12 anos que, ao lado de outros homens, vendia entorpecentes. Segundo as investigações, o adolescente que aparece nas imagens estava à frente do esquema do comércio de drogas desde a prisão dos pais dele por tráfico. Era um verdadeiro terror para nossa rua. Ameaçava os moradores que passavam com telefone celular. Ele perguntava para quem estava ligando. A mãe do menino foi presa em julho deste ano, no mesmo casarão onde o filho foi apreendido. Com ela, a polícia militar encontrou diversos tipos de drogas. Na operação de ontem, os PMs encontraram quase 800 pedras de crack, 170 pinos de cocaína e 60 trouxinhas de maconha, além de uma réplica de pistola. O fim do tráfico na rua André Cavalcante, uma das mais movimentadas do bairro, está sendo um alívio para os moradores. A paz foi restabelecida momentaneamente na rua André Cavalcante. Nesse casarão, o pior que aconteceu foi que eles tomaram residências de moradores, de trabalhadores, invadiram, se instalaram, ainda estão instalados no local. O menor apreendido passou a noite no núcleo de audiência de apresentação. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente decidirá se vai encaminhar o caso ao Conselho Tutelar. Em outros pontos da região central do Rio, moradores dizem que crianças estão sendo usadas pelos traficantes. Segundo as denúncias, criminosos utilizam brinquedos para disfarçar os pontos de venda de drogas e não chamar a atenção da polícia. O que a gente observa é o convívio entre crianças e traficantes, né? Onde nos finais de semana é colocado brinquedos, né?
para distração, e que a gente observa também é que isso é usado como um escudo, né? Que aí a polícia não pode fazer operação, não pode combater o tráfico, justamente porque as crianças convivem com o tráfico ali. Hoje o que observamos é que esses menores não são somente atores coadjuvantes em ações periféricas. Eles estão liderando esquemas grandiosos, seja na parte de roubo, seja na parte de venda de drogas, e estão também atuando diretamente na administração dessas quadrilhas criminosas. Uma operação da Polícia Federal no Distrito Federal e em 3 estados investiga um esquema de fraudes na Previdência Social. O Wellington Valadão é quem tem as informações. Os agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão aqui no DF, em Goiás, na Bahia, em Alagoas. De acordo com a investigação, o esquema era o seguinte: um dos investigados, um médico perito federal, agia em parceria com um sócio dele, que foi alvo da ordem de prisão. Segundo a PF, os dois fraudavam atestados médicos e perícias. Faziam isso para eles mesmos, para familiares, sócios e outras pessoas próximas. Os investigadores descobriram que entre os anos de 2018 e 2022, o ex-sócio e esse perito inseriram dezenas de dados, atestados médicos falsos no sistema informatizado do INSS. Os policiais federais identificaram que muitas perícias foram antecipadas para que o médico federal investigado atendesse os beneficiários fora da agenda. O intuito era obter de forma fraudulenta benefícios previdenciários por incapacidade. A PF afirma que há também a suspeita de participação de um ex-estagiário da agência do INSS de Taguatinga. O esquema teria ocorrido de 2018 até esse ano. A Justiça também ordenou o bloqueio de até R$1,1 milhão das contas bancárias do perito para ressarcimento do prejuízo gerado aos cofres públicos. Determinou ainda a suspensão da função pública, o sequestro de bens, a proibição de sair do país, pagamentos de fiança no valor de R$150 mil ou o uso de tornozeleira eletrônica. Os pagamentos de todos os benefícios suspeitos foram bloqueados, o que, segundo a PF, evitou aí um prejuízo de quase R$600 mil. A operação foi realizada em conjunto com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência. Se essas fraudes forem comprovadas, os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade documental, uso de documento falso, a inserção de dados falsos em sistemas de informação, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva. Em Belém, a polícia prendeu um casal suspeito de matar uma professora. Um dos suspeitos é sobrinho da idosa. O corpo dela foi encontrado enterrado no quintal da casa dessa mulher. Oi, Marcelo. A vítima tinha 72 anos, era professora aposentada e morava sozinha em uma casa em Belém. Maria Mendonça dos Santos foi morta a facadas. Segundo a polícia, o sobrinho e a ex-companheira dele inventaram que a idosa estava viajando e enviaram mensagens do celular dela para a família. Mas os parentes desconfiaram e a polícia vistoriou a casa. Uma construção recente no jardim chamou a atenção da equipe da Divisão de Homicídios. Bombeiros foram acionados e o corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal. A polícia prendeu Reginaldo Mendonça e a ex-companheira dele, Jéssica de Araújo. Segundo as informações, ele planejou o crime para roubar dinheiro da tia com a ajuda da ex-companheira. A polícia informou que chegou até os suspeitos depois de analisar extratos de transferências bancárias feitas pelo sobrinho de Maria Mendonça para a ex-companheira e que eles movimentaram cerca de R$30 mil de apenas uma das contas da vítima. Os suspeitos devem responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Marcelo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Reginaldo Mendonça. A seguir, uma chuva de espuma surpreende os moradores de Capuava, que fica no ABC Paulista. Lá na região funciona um polo petroquímico. Brasil TV de volta falando da chuva de espuma que surpreendeu os moradores que vivem perto do polo petroquímico de Capuava, que fica no ABC Paulista. Parecia espuma, mas na verdade eram partículas de um material plástico. Essas partículas foram jogadas no ar por um equipamento da Braskem, uma das empresas desse polo.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, esteve lá e disse que vai pedir, que medidas corretivas sejam tomadas por parte da empresa e que também continue a empresa limpando a área que foi atingida. Os sinais da chuva de espuma ainda estavam na escadaria dessa construção, nos cantos das casas, nos telhados. São fiapos bem finos de um material plástico, o polietileno, usado para a fabricação de embalagens. Os moradores vizinhos do polo petroquímico de Capuava ficaram muito assustados. Ontem foi assim, eu estava dentro de casa e escutei um barulho, que nem uma explosão. Aí passou um pouquinho, eu saí no portão. A minha calçada, a calçada dos vizinhos, assim, estava parecendo tudo branco, parecia pó de coisinha de isopor. Dá medo, dá medo. A espuma branca caiu ontem de manhã. Um morador da região fez essas imagens. A Braskem, empresa que fica no polo, informou que a substância foi para o ar por causa de uma falha mecânica em um dos equipamentos. Parecia que estava nevando. Estourou lá e deu uns 5 minutinhos assim e começou a cair aqui no ar. Ficou com receio? Ficou com medo? É que ninguém sabe o que é, né? Pode ser alguma coisa química. Ficou todo mundo com os pinguinhos brancos na pele. A gente fica com medo, porque a gente não sabe o que é, né? Tipo um material assim, que nem uma espuma, né? Mais ressecado, sabe? Depois veio um caminhão com o tempo, eu vi um caminhão parado aqui que os caras começaram a varrer a rua, varreu a casa do rapaz aí. Hoje as calçadas já estavam limpas. Na horta ainda tinha muito branco nas folhas. Tudo que é produzido aqui vai para as cozinhas comunitárias e para alimentar o pessoal do bairro. O terreno já foi um lugar de descarte de lixo irregular. O solo foi sendo recuperado aos poucos. Já são 3 décadas para tentar recuperar o solo com a agricultura orgânica. Essas partículas que caíram nas folhas podem ser lavadas. A grande dúvida é o que acontece quando elas entram no solo. O André é agricultor e responsável pela horta. A preocupação é com a contaminação da terra. Ele disse que a empresa responsável não apresentou nenhum laudo que comprove que o material não faz mal à saúde e que o próprio pessoal que cuida do terreno foi atrás disso. A gente, por conta, a gente recolheu para levar para o laboratório para ter essa análise. A preocupação é esse produto, esse material, daqui a longo prazo, né? A gente saber se isso traz malefício, se traz benefício, se é cancerígeno ou não, né? Então essa é a grande preocupação. Porque aqui, como é uma horta comunitária orgânica, nada químico entra no espaço. A Braskem diz que o material que vazou é usado em embalagens de alimentos e não oferece risco à saúde e à segurança da comunidade, que mobilizou equipes de limpeza para a remoção do material. O polo petroquímico de Capuava ainda não informou se vai tomar alguma medida. Em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, o que preocupa os moradores é a fumaça das queimadas na região. O Gedeon Miranda conta pra gente. Olá a todos que estão nos acompanhando. Nos últimos dias, esse tem sido o cenário em Ji-Paraná, a maior cidade do interior de Rondônia. Muita fumaça, em alguns locais mal dá para ver os prédios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda essa fumaça está sendo provocada por incêndios na região central do estado. Aqui em Ji-Paraná, para vocês terem uma ideia, são atendidos pelo Corpo de Bombeiros de 3 a 5 ocorrências para controlar incêndios por dia. A maior parte desses registros são focos de calor em terrenos baldios. Apenas neste ano, a Secretaria de Meio Ambiente de Ji-Paraná registrou mais de 100 denúncias de queimadas. A multa para quem pratica esse tipo de crime varia de R$ 1.500 a R$ 200 mil. A expectativa dos moradores por aqui é em relação às chuvas. Já choveu por aqui nesse mês de agosto e mesmo assim a situação segue crítica. Gedeon Miranda para o Brasil TV. Tá frio por aí? Em Santa Catarina tá frio. Tanto que por lá o pessoal está se preparando para a queda das temperaturas. Pode até nevar na Serra Catarinense. A Xaina Marcon foi até Urupema, a gente sabe, né? Uma das cidades mais geladas do Brasil. Oi, Marcelo. Muita expectativa para a chegada desse frio intenso. Urupema amanheceu com uma chuva fininha e a temperatura mais baixa registrada na cidade foi de 10 graus às 6 da manhã. Mas a mínima registrada no estado até agora foi aqui perto, na cidade de Urubici. Por lá fez 8 graus mais cedo. E olha, hoje de manhã a gente já flagrou alguns turistas chegando aqui na cidade, alguns até em trailers. A previsão é que a temperatura despenque ao longo
longo da noite, cidades da região podem passar a noite perto de 0 grau. E tem chance da gente ver uma atração muito aguardada por aqui, que é a neve. De acordo com os meteorologistas da EPAGRE, a empresa estadual que faz a medição aqui em Santa Catarina, isso pode acontecer ainda hoje. Caso se confirme, essa será a primeira neve do inverno deste ano no estado. Em maio, a gente já mostrou aqui no Brasil TV, ainda no outono, o fenômeno apareceu por aqui e deixou as paisagens bem branquinhas. A Associação dos Municípios da Região Serrana prevê lotação máxima em todos os hotéis e pousadas da região. Aqui em Urupema, a ocupação já está em 100%. Todo mundo na expectativa de, quem sabe, ver a neve novamente em 2022. Eu volto com você no estúdio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.